Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Livre de Receitas. Nessa temporada eu tô trazendo receitas de família para você. Hoje eu vou te ensinar a fazer um nhoque, só que de batata doce. O nhoque é um prato bem clássico, tradicional italiano, que é uma das minhas cozinhas paixão, inclusive sou professora de cozinha italiana, só que eu resolvi adaptar essa receita. Eu moro numa cidade que tem bastante batata doce, a terra da batata doce, e o nhoque de batata doce ele é muito prático, a gente consegue dar o ponto na massa muito mais fácil. Então eu vou te ensinar alguns truques que vai facilitar fazer esse nhoque de batata doce. Que algumas pessoas dizem que é fitness, mas aí depende da finalização que você está fazendo. E ele é muito, muito, muito saboroso. O nhoque tradicional, na verdade, nem é aquele de batata. Você sabia, criatura? Já existia o nhoque feito à base de farinha lá na Itália. Isso lá muitos anos atrás. Só que começou a ficar muito caro os camponeses produzirem farinha, né? Então eles tinham que pagar impostos muito caros para poder usar os moinhos e produzir a sua própria farinha. Então, começou a se utilizar a batata como um recurso para diminuir o uso da farinha de trigo, que estava cara. Então, o nhoque de batata, que é esse que a gente fala, nossa, ele é super tradicional italiano, sim, ele é, mas ele não foi o primeiro a existir. Existem outras receitas de nhoque. Tem o nhoque romano, por exemplo, que se você quiser, ó, escreve aqui nos comentários que eu ensino para vocês, porque ele tem um sabor que vai surpreender. Nossa, a primeira vez que eu comi eu já fiquei apaixonada. Eu trouxe pra você, criatura, a forma mais fácil que tem de fazer. É a forma tradicional? Não. É a forma clássica? Não. Mas é a forma prática. Então bora começar. Aqui eu tenho batata doce, tá? Eu normalmente não descasco a maioria das coisas quando eu cozinho. Eu lavo muito bem, né? Lavo com uma escovinha se tiver com terra e uso com casca e tudo. Ninguém vai morrer de comer casca de batata doce, pode ficar tranquilo. Assim a gente evita desperdício também. Tem uma carga maior de fibras, dependendo do vegetal, do tubérculo que você está usando, tem uma carga maior de fibras também, tá? Então, vou cortar grosseiramente e colocar para cozinhar. Aqui eu já tenho uma panela com água esquentando. Então a gente vai cortar a batata doce. Tá? Isso que eu tô te ensinando é para fazer especificamente com batata doce. Se você quiser, eu faço um outro vídeo para vocês. Escreve aqui nos comentários se você quer que eu te ensine a fazer o nhoque de batata tradicional. É completamente diferente a técnica, tem muito mais detalhes. Então, próximo vídeo, se você quiser, pode ser o de nhoque de batata. Ó, corta grosseiramente só para acelerar o processo aqui de cocção, tá? Não precisa ter uma medida padrão, mas só corta mais ou menos todos do mesmo tamanho, né? Para facilitar a cocção e ficar tudo por igual. Você pode usar qualquer tipo de batata doce, tá? Aqui eu tô usando essa que é a mais comum da gente encontrar, que é essa da casca roxa e por dentro ela é branca. Mas existe a batata doce roxa por fora, roxa por dentro, que fica lindo o resultado. A laranja, a 100% branca, né, que a casca também é branquinha. Qualquer um desses vai dar certo de você fazer. Ó, a batata já está cozida, então o que a gente vai fazer? A gente vai escorrê-la. Ó, a batata bem escorrida, a gente vai colocar aqui na batedeira. Tô usando o globo, porque eu quero que isso aqui vire um purê. Então a gente vai colocar aqui. A gente só vai limpar a lateral para esses pedacinhos maiores que estão aqui em cima e lá para baixo, para tudo virar uma massa. E criatura, faz isso com a batedeira desligada, em nome do senhor, hein? Pra não acontecer nenhum acidente. Eu gosto de dar essa batida na velocidade mais alta, porque ajuda a sair também bastante vapor. Dá pra perceber, né, a quantidade de vapor que tá saindo. Isso pra gente é ótimo. Tudo já tá bem trituradinho. Agora a gente vai começar a acrescentar a farinha para dar um ponto na nossa massa do nhoque. Para isso eu vou trocar de batedor, eu vou usar a raquete. A gente vai começar a acrescentar a farinha. Deixa na velocidade um pouquinho mais baixa, porque senão você coloca a farinha, ela voa tudo. E a gente vai começar a colocar farinha aos poucos. Nunca a gente joga tudo de uma vez só. Ela vai começar a virar um blocão, né? Então a massa vai ficando mais homogênea. Então, de novo, ó, para um pouquinho, limpa aqui a lateral, põe lá pra baixo, pra tudo misturar mais uniforme. Como que eu sei que o ponto tá bom, tá? Primeiro que a gente visualmente tá vendo que ela já tá virando uma massa mais única,
né, ó, um bloquinho, tá? E tem que ser uma textura, ó, que a gente molda e não gruda muito na mão. Tá vendo que ela ainda tá grudando na mão? Então a gente precisa colocar um pouco mais de farinha de trigo aqui. Ela tá incorporando. Deixa incorporar toda a farinha, depois a gente vai verificar o ponto novamente. Vendo que, ó, visualmente ela já tá mais cara de massa mesmo. Então a gente pega um pouquinho da massa e já começa a verificar. Ó, já consigo moldar de uma forma muito mais fácil, ó, e não gruda, tá vendo? Aqui, deixa eu tirar aqui da pontinha do meu dedo, que eu tirei dali, ó, mas ó, passo aqui na minha mão, ó, ela não tá grudando. E a gente consegue moldar de uma forma muito mais fácil, tá? Então agora o ponto já tá bom. O enfarinhar a bancada é a gente jogar um pouquinho de farinha. Não precisa jogar um caminhão de farinha aqui em cima, porque a gente aos poucos vai colocando mais um pouco, tá? Então eu vou pegar. Vou enfarinhar aqui minha terceira mão também. E a gente vai pegar um pedaço da massa, tá? E aí a gente vai fazer, igual a gente fazia, brincava de massinha quando era criança, faz uma minhoca. E vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. Tá. Para fazer a massa, aqui tinha 1 quilo de batata, tá? Eu usei aproximadamente 150 gramas de farinha de trigo para chegar nesse ponto que a massa tá. Mas essa quantidade pode variar. Vai variar de acordo com a umidade que tá a sua batata, a umidade que tá a sua farinha, tá? Então por isso a gente vai pondo aos poucos. Eu vou colocando mais farinha, conforme assim a gente vai sentindo a necessidade lá na batedeira. Agora, a gente vai usar a farinha para enfarinhar a bancada, conseguir abrir, ó, que a gente vai fazendo. E essa farinha que a gente vai jogando aqui também vai absorvendo um pouco, né? Nossa massa também vai absorvendo um pouco. Mais ou menos a gente usa no máximo 30% de farinha de trigo. Se passar de 30% de farinha de trigo, o seu nhoque vai ficar muito pesado, não vai ficar tão legal, tá? Então, vai controlando aí a quantidade. Ó, fiz aqui um minhocão, tá? E aí, com a terceira mão, a gente vai cortando. Eu sempre gosto de dar uma enfarinhada assim, ó. Então, ó, a gente vai cortando os pedacinhos de nhoque, tá? Só ir cortando, ó. E aí a gente vai deixando aqui na bancada para ir trabalhando. Se você pegar isso aqui, juntar tudo e deixar num canto, ele ainda tá com umidade, então ele vai grudar. Então, ó, deixa ele no cantinho pra gente poder fazer o resto. Se precisar, ó, você joga um pouquinho de farinha em cima deles assim. E aí você pode juntar eles um pouquinho mais, porque eu já meio que criei uma camada protetora de farinha, então ele não vai grudar, tá? Aí aqui também, tudo cortado, tá? Ó, vocês podem perceber que eu uso bastante farinha agora nessa hora de moldar, de cortar, de deixar ele aqui. Essa camadinha meio que protetora assim, ó, tá vendo? Ajuda a manter o formato na hora de cozinhar e o centro vai ficar bem cremoso, bem macio. Por isso que eu gosto de usar bastante farinha. Mas esse bastante farinha, gente, vai cozer 1 quilo de farinha aqui. Água salgada como água do mar. Então aqui minha água já tá quente. Vou colocar o sal grosso. E aí a gente vai começar a cozinhar, tá? O nhoque a gente não coloca tudo de uma vez. A gente vai aos poucos, criatura. Então só vou esperar, né, o sal derreter. E aí a gente vai cozinhar em água fervente, mas não é aquela fervura também muito louca, com aquelas bolhas muito grandes, aquela coisa assim. Porque isso vai fazer o nhoque bater no outro, criatura, e pode começar a desmanchar, não vai ficar legal. Pega um pouquinho de nhoque, tá? Eu dou essa chacoalhadinha assim só para tirar o excesso de farinha que tiver. E vou colocar aqui dentro para cozinhar. Já tiro e vou espalhando ele aqui depois. E vou repetir esse processo com todos os nossos nhoques que já estão cortados. Com tudo pronto, vamos lá. Eu cozinhei a massa, dei o choque térmico, escorri e agora eu vou te mostrar formas de fazer uma finalização, tá? Não é legal a gente pegar a massa direto da água que a gente cozinhou e colocar no prato. A gente precisa dar um acabamento, precisa dar um sabor melhor, vai trazer mais qualidade para o seu trabalho, para a forma que você vai apresentar. Então, ó, eu tenho aqui frigideira, vou colocar manteiga.
Coloca uma quantidadezinha aí legal de manteiga. E vou colocar o nhoque aqui também. Então, vou pegar uma quantidade aqui de nhoque. E vou colocar aqui para dar esse acabamento, um acabamento mais profissional, com mais qualidade, tá? Deixa eu só colocar assim, fica mais fácil. Isso. E aqui a gente vai dar uma salteada. Quando você for fazer essa finalização, cuidado para você não ficar com a colher batendo muito, amassando muito, senão ele vai perder um pouco o formato, tá? E aqui é uma salteada rápida. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Como a gente já cozinhou a nossa massa, o nosso nhoque na água salgada, a gente não vai precisar colocar mais sal aqui, tá? Já tá com um temperinho bom. Quero fazer uma finalização com ervas frescas. A gente não pode colocar direto aqui no fogo desde o começo, porque vai cozinhar demais. Se for, por exemplo, um manjericão, uma salsa, um coentro, não dá muito certo no fogo. Então a gente desliga o fogo, tá? Para não ficar uma fonte de calor muito forte. Aí sim eu vou colocar o meu manjericão ou uma salsa, o que você estiver usando. Aqui eu tô usando bastante manjericão. Dou essa incorporada. Tá? Porque o próprio calor residual do nosso prato, aqui do nosso nhoque, vai ajudar a liberar os aromas e o sabor da nossa erva fresca. Se for um alecrim, uma sálvia, aí sim você pode colocar desde o comecinho junto com a manteiga, tá? Então folhinhas mais delicadas, coloca sempre no final com o fogo já desligado. Ó o perfume. Ai, que tá aqui. Agora a gente vai empratar. Vou colocar aqui. Bonitinho. Olha que delícia. Nossa porção. Se você quiser, você pode fazer essa finalização só com manteiga, uma pimentinha do reino. E aí você joga um molho, né? Um molho de tomate, alguma coisa aqui por cima também que fica incrível. Só mais um pouquinho. E aí eu vou colocar só um pouquinho de manjericão fresco agora, aqui por cima. Pra dar aquele verdinho, né? Aquele perfume a mais. Aquela alegria. Olha que lindo que ficou. Extremamente perfumado. Olha que delícia, gente. Vou mostrar a textura pra você, que é o mais importante. A textura que esse nhoque fica... Olha, derrete na boca. É extremamente macio, macio, macio. Nossa, é muito bom. Aí esse tostadinho, deixa eu te mostrar a diferença. Tá vendo o tostadinho? Ele dá uma camada levemente crocante. Não é aquele crocante de fazer croque-croque, mas ele te dá uma texturinha a mais. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade. Curte e compartilha esse vídeo. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!